Vamos continuar agora o nosso estudo sobre Gálatas. Antes de qualquer coisa, eu sempre recomendo que você faça a sua oração, peça a Deus que o ilumine para entender tudo aquilo que eu vou falar aqui. No meu caso, eu tento fazer duas orações, né? Orar na hora de pesquisar, de estudar o texto bíblico, e orar também na hora de passar para vocês, para que eu fale de uma forma que fique claro para todos. Então vamos lá. Nós paramos na última aula comentando essa palavra apóstolo. Paulo usou para se referir a si mesmo, mas ele continua falando. Ele diz assim, ainda no versículo 1 de Gálatas capítulo 1, ele fala que é um apóstolo não da parte de homens. O interessante aqui é que, embora o apóstolo Paulo fosse um apóstolo nos dois sentidos, tanto no sentido de ser alguém comissionado pessoalmente pelo próprio Jesus, como um missionário comissionado por uma igreja local, ele aqui vai defender especificamente o seu comissionamento apostólico, aquele que foi feito por Jesus, aquele que ele recebeu do próprio Jesus Cristo. Então, o foco de Paulo aqui na carta aos Gálatas é defender o seu apostolado recebido pessoalmente do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque, como eu falei, o apóstolo ele tinha que ser alguém comissionado por Jesus, capacitado por Jesus, para lançar a base doutrinária da igreja cristã. E nenhuma pessoa pode comissionar alguém como apóstolo por vontade própria. Isso tem que ser uma coisa feita pessoalmente por Jesus. Um exemplo disso é quando você vê que depois da morte de Judas, depois que Judas Iscariote se matou, a gente vê lá em Atos capítulo 1, versículos 24 a 26, que os demais apóstolos, os 11 que sobraram, queriam substituir Judas. E em vez de escolher alguém para substituir Judas, eles pegaram dois candidatos e fizeram um sorteio. Por que eles fizeram um sorteio? Para que a decisão de escolha ficasse com o próprio Deus. Quando você dá uma olhada lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 33, diz lá que a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Então eles resolveram fazer um sorteio para que a decisão ficasse mesmo sob a direção do Senhor e não deles. Então essa é uma regra fundamental. Para ser um apóstolo, alguém que lance a base doutrinária para a igreja, alguém que escreva carta para o Novo Testamento ou livro para o Novo Testamento, alguém que doutrine, aqueles elementos básicos, fundamentais da doutrina, esse tem que ser um apóstolo comissionado pessoalmente por Jesus. E aqui Paulo enfatiza isso. Ele fala apóstolo não da parte de homens, o que significa que a origem de seu chamado não é humana. Quem o chamou para ser apóstolo não foi um ser humano, mas o próprio Deus Pai, como nós vamos ver a seguir. Note que se Paulo está aqui defendendo que ele recebeu o seu apostolado da parte de Deus Pai, da parte de Cristo, é porque aqueles perturbadores lá da Galácia provavelmente estavam questionando o seu apostolado, estavam questionando a origem de seu apostolado. Ou seja, eles não se contentavam em apenas criticar o evangelho pregado por Paulo, eles chegaram a criticar o próprio apostolado de Paulo. Como é que eu sei disso? Ora, se ele dissesse Paulo apóstolo, isso já seria suficiente para reconhecê-lo como um apóstolo de Cristo, porque todo apóstolo de verdade tinha que ser comissionado por Cristo. Se ele sentiu a necessidade de explicar que a origem do seu apostolado veio de Deus Pai, veio de Cristo, é porque ele queria enfatizar esse apostolado, a origem do apostolado, o que nos leva à conclusão de que esse apostolado dele estava sim sendo questionado. É como eu disse no início desse estudo. Quando o apóstolo fazia o prefácio de uma carta, ele simplesmente colocava ali o remetente e o destinatário. Se ele coloca algo além disso, além do remetente e do destinatário, é porque esse algo a mais tem importância no texto, tem importância para o destinatário. Paulo poderia simplesmente se identificar Paulo apóstolo e identificar o destinatário, mas não, ele se identifica Paulo apóstolo e sai numa defesa do seu apostolado. Isso deveria nos chamar a atenção. Então, resumindo, Paulo explica a origem do seu apostolado, provavelmente porque esse apostolado estava sendo questionado pelos perturbadores da Galácia. Ele continua falando no versículo 1, mas por Jesus Cristo e por Deus
Pai. Veja que ele continua falando, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Por que ele fala nem por intermédio de homem algum? Porque o chamado, ele veio, a fonte do chamado foi Deus Pai. Mas quem chamou o apóstolo pessoalmente para ser apóstolo foi Jesus Cristo, que não pode ser considerado um homem comum. Por isso que ele fala, nem por intermédio de homem algum. Jesus Cristo, embora tenha sido e seja até hoje um homem de verdade, mas o que Paulo quer destacar aqui é que aquele que o chamou não era um homem comum, mas o Deus homem Jesus Cristo. Ele diz assim, ele acrescenta, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Como eu falei, o Deus Pai é a fonte do chamado. Foi Deus Pai que decidiu escolher Paulo para ser apóstolo. E quem foi que fez o chamado pessoalmente? Foi Jesus. Jesus foi o intermediário entre Deus Pai e o fariseu Paulo. Por que Jesus, nesse caso, faz um papel de subordinação ao Pai? Alguém pode dizer assim, mas se a Trindade são 3 pessoas com o mesmo poder, com a mesma glória, a mesma honra e tudo mais, por que o Filho se submete ao Pai? Não só nessa passagem, como em várias outras passagens. Ele se submete porque, no que diz respeito à nossa salvação, as pessoas da Trindade, elas cumprem papéis diferentes. O Pai, ele escolhe quem ele quer salvar. O Filho vem morrer pelos escolhidos, por aqueles que o Pai escolheu salvar. E o Espírito Santo aplica essa salvação na vida dos escolhidos, ou seja, ele vai lá nos escolhidos e os capacita a crer, a se arrepender, os transforma numa nova criatura. Então, cada pessoa da Trindade exerce um papel na nossa salvação. Só que nesses papéis, o Pai, ele é aquele que manda. Ele é aquele que decide, ele é aquele que escolhe, ele é aquele que envia. O Filho, ele é aquele que executa a vontade do Pai de boa vontade, né? Ele faz isso voluntariamente. Ele vem e se sacrifica no lugar dos escolhidos, daqueles que o Pai escolheu. E o Espírito Santo, como eu acabei de dizer, ele é aquele que transforma a vida dos escolhidos, torna os escolhidos novas criaturas, faz com que eles se arrependam de seus pecados, faz com que eles tenham vontade de ficar com Jesus, escolher Jesus como Senhor e Salvador. Paulo continua, ele fala ainda no versículo 1, Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Por que o apóstolo Paulo quer destacar esse aspecto de Deus Pai, esse aspecto de ter ressuscitado Jesus Cristo? Por quê? Porque a ressurreição de Cristo é a prova de sua vitória. É como se fosse assim, se você fizer um sacrifício, oferecer um sacrifício perfeito, for do meu agrado, eu vou te dar como recompensa a vida eterna. Quando você vai lá no Éden, lá em Gênesis, né, capítulo 1, capítulo 2, você vai ver lá que Deus chegou para Adão e disse assim, de qualquer fruto que você, aqui do jardim do Éden, você pode comer, mas não pode comer do fruto desta árvore aqui, do conhecimento do bem e do mal, porque se você fizer isso, você vai morrer. Ora, se ele comesse, ele morreria. Mas e se ele tivesse obedecido e não tivesse comido? O que ia acontecer? Ele ia garantir a vida eterna. Essa seria a recompensa da obediência. Então, quando todos nós nos tornamos pecadores, Jesus veio morrer no nosso lugar para que não fôssemos condenados em nossos pecados. E como recompensa de seu sacrifício, né, por ter sido um sacrifício agradável a Deus, perfeito, que satisfez a justiça de Deus, por causa disso, Deus recompensou o Filho com a ressurreição. Então a ressurreição é a prova de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus Cristo em nosso lugar. A ressurreição é a prova. Ora, se a ressurreição é a prova disso, então qual a necessidade de nós, que fomos salvos em Jesus Cristo, fazermos alguma coisa para nos salvar? Qual a necessidade disso? Nenhuma. O sacrifício de Jesus já foi aceito por Pai. Qual é a prova de que o sacrifício de Jesus foi aceito pelo Pai? A prova é de que o Pai ressuscitou Jesus Cristo. Ressuscitou. Eu não disse para vocês que a ressurreição é a recompensa da aceitação do sacrifício? Então, quando o Pai ressuscitou Jesus, ele estava dizendo com esse milagre que ele aceitou o sacrifício do Filho. E Paulo quer destacar isso aqui. Por que ele quer destacar isso aqui? A gente vai ver mais adiante que ele faz isso porque aqueles perturbadores, aquelas pessoas que estavam pregando para os Gálatas outro evangelho, estavam dizendo que simplesmente crer em Jesus não era suficiente para ser salvo.
Mas o apóstolo já começa a rebater aqui. Ele fala, como não é suficiente? Jesus já ofereceu sacrifício, já foi aceito, a prova disso é que ele foi ressuscitado, então não precisa acrescentar mais nada. Jesus já fez tudo que precisava ser feito. E aí o apóstolo continua. No versículo 2, ele diz assim, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Eu não falei para vocês também que quando o apóstolo escreve uma carta, no início dessa carta, ele se apresenta como remetente e cita o destinatário. No caso aqui, os destinatários são as igrejas da Galácia, como ele fala aqui. Só que, curiosamente, ele diz que, além dele, como remetente, ele inclui também todos os irmãos meus companheiros. Quem eram essas pessoas que estavam com Paulo lá? Não sabemos ainda. Nós temos um palpite e vamos dizer mais adiante. Mas eu quero chamar a atenção para o seguinte. Se ele coloca aqui como remetente ele e todos os irmãos meus companheiros, a gente pode ter a impressão de que essa carta foi escrita por Paulo em conjunto com outras pessoas. Essa pode ser a impressão. Só que isso não é a verdade. Quando você lê a carta, você percebe que quem está escrevendo mesmo é o apóstolo Paulo. Ele não está escrevendo em conjunto com ninguém. Quando ele cita aqui todos os irmãos meus companheiros, ele simplesmente quer dizer que aquelas pessoas que estavam lá com ele, lá de onde ele escreveu, essas pessoas estavam mandando saudações às igrejas da Galácia. Mandando saudações, só isso. Não quer dizer, olha, nós que estamos escrevendo aqui em conjunto, nós estamos mandando essa carta. Não, ele só quer dizer isso, que aquelas pessoas que estavam com ele estavam mandando saudações, só isso. O problema é que nas traduções que nós temos, nas nossas Bíblias, não deixa essa ideia de uma forma muito clara. É por isso que uma boa opção de tradução aqui é aquela que nós encontramos na Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Lá, o texto bíblico é traduzido assim: todos os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações às igrejas da Galácia. Ponto. É só isso mesmo. A ideia é essa. Ele está dizendo que aqueles irmãos que estão em sua companhia lá estão mandando saudações às igrejas. Ponto. E a partir daí é ele que vai escrever, é ele que vai se dirigir à igreja e vai falar o que ele pensa sobre vários assuntos. Continuando aqui, nós vemos que, como prova disso, basta dar uma olhada em Gálatas capítulo 1, versículo 6, ou então capítulo 1, versículo 10 e versículos seguintes, porque nesses versículos a gente percebe que realmente Paulo está escrevendo sozinho. Ele está escrevendo sozinho. Aqui nós não temos uma carta escrita por Paulo e seus amigos, não. É ele escrevendo sozinho. Basta dar uma olhada nesses versículos. Então ele fala assim, que o destinatário, quem era o destinatário? As igrejas da Galácia. Que igrejas eram essas? É isso que a gente vai descobrir na próxima aula.